Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 36, que diz: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Bom, meus amados, estamos passando aqui a uma outra história, né? Dentre os vários Atos dos Apóstolos, e por isso o nome do livro, né? Vimos os Atos de Pedro nos versos anteriores em relação a Enéas, e agora vamos ver em relação a essa discípula chamada Tabita. Estamos agora na cidade de Jope, que aqueles que se recordam vão se lembrar que foi uma cidade famosa no Antigo Testamento, uma cidade portuária, em que Jonas pegou uma embarcação para fugir do chamado de Deus e acabou sendo atirado no mar e então engolido por um grande peixe. Bom, Tabita, veja só, temos dois nomes para essa discípula, né? Tabita e Dorcas. Era comum aqui nessa região em que se falava o aramaico e também o grego. O aramaico era a linguagem, a língua popular, e o grego é a língua para você falar com oficiais, a língua universal, né? Como hoje é o inglês, na época era o grego, então documentos, tudo era a linguagem corrente, era o grego. Então, muitas vezes as pessoas tinham dois nomes, né? Tabita, no caso aqui o aramaico, e Dorcas, o grego. E, veja só, por que foi citado o nome aqui? Porque isso aqui, o nome dela, quer dizer gazela, que é uma marca da amabilidade da pessoa, da bondade da pessoa, e foi citado aqui porque a vida dela tinha tudo a ver com o nome que ela tinha, né? Ela era uma pessoa que se dedicava a boas obras e dar esmolas, praticar caridade. Uma coisa importante, né? Porque muitas vezes as pessoas, quando veem boas obras, logo traduzem, né? Em versos que cita esse termo, essa expressão, boas obras, logo traduzem por caridade, mas não é apenas isso. Tanto é aqui que nós vemos as duas coisas separadas. Ela se dedicava a praticar boas obras, que é uma coisa, e a dar esmolas, praticar caridade, que é outra coisa. Obviamente, caridade está embutido também em boas obras, mas boas obras é um grupo maior, é um conjunto maior, né? Para quem lembra da matemática, da teoria de conjuntos, né? Dar esmolas é um subconjunto do conjunto maior que é praticar boas obras. E ela se dedicava às duas coisas. Que coisa linda, né, queridos? Porque o Evangelho nos chama a isso. O Evangelho não pode ser meramente blá blá blá. É como o apóstolo Tiago diz, né? O apóstolo João diz: como é que você diz que ama o seu irmão e o seu irmão está com frio e o despede? Oh, meu irmão, vá em paz. E o seu irmão com frio, sem roupas. Ou o apóstolo Tiago diz, né? Como que você diz que tem fé e não tem obras que demonstrem essa fé? Porque a fé sem obras é morta. Uma fé em Cristo precisa ser demonstrada. A pessoa precisa viver o que prega. Não basta só falar, ficar pregando para os outros. Ela tem que primeiro pregar para si mesma. E aqui eu quero trazer alguns versos sobre isso. Primeiro, um específico para mulheres, né, que estamos falando aqui de Tabita. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 2, ele diz: eu quero que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, e não com tranças, com ouro, com pérolas ou vestidos caríssimos, mas como convém a mulheres que fazem a profissão de servir a Deus, que se vistam com boas obras. Olha só, queridos, que coisa espetacular. Muitas vezes as mulheres querem estar deslumbrantes, com vestidos caríssimos, com joias e pérolas, mas isso, queridos, não impressiona Deus. Deus, quando vê isso, ele vê muitas vezes vaidade, uma pessoa supérflua, uma pessoa esnobe, uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, que despreza os pobres e que gasta fortunas para um vestido que ela usa uma, duas vezes, depois, entre aspas, não pode usar mais, porque todo mundo já viu ela com esse vestido.
Pessoas que às vezes gastam milhares de reais em uma bolsa, só por causa de uma marca e para se exibir, para se posicionar socialmente. Quando a sua empregada doméstica pede um aumento salarial, ela quer economizar centavos. Ou na hora de ajudar alguém na rua, dá com muita avareza. Então, queridos, isso é uma vergonha. Primeiro que a pessoa precisa se vestir, se ela realmente entende a fé, ela se veste de forma decorosa, com modéstia, e não para se auto-glorificar, não para se auto-exaltar. E não é que o apóstolo Paulo abomina que você se vista bem, pelo amor de Deus, se vista bem. Deus fez uma criação belíssima. Nós temos cachoeiras, nós temos florestas, nós temos montanhas, nuvens, flores de 1000 cores. Se Deus fosse o Deus da feiura, ele criaria uma criação feia, cinzenta. Não? Ele criou tudo colorido, tudo bonito. Então se vista bem sempre. Inclusive isso faz bem para a alma humana, quando a pessoa se olha e vê algo bonito. Se vista bem, por favor, faça esse favor a você mesmo, ao mundo e a Deus. Você glorifica a Deus se postando diante dele, querendo exaltar a beleza com qual ele te deu a oportunidade de viver. Mas essa não deve ser a principal vestimenta nossa. Ele diz, vista-se com boas obras. Essa deve ser a sua principal marca, o seu principal adereço, a sua principal beleza. Essa é a verdadeira beleza, a principal beleza que Deus, os anjos e o reino espiritual celebram. Então tem essa beleza como Tabita, como Dorcas, que tem essa distinção de fazer o bem às pessoas. Quando as pessoas se aproximam de nós, elas têm que se sentir acolhidas, porque você é um praticante de boas obras. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, isso não é para você ficar se vangloriando, eu sou a luz. Não, Jesus disse, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos luz do mundo e sal da terra para fazer diferença, para brilhar luz na vida das pessoas, para jogar sal na vida delas, dar sabor à vida delas, dar consistência, preservar a vida delas. Isso se faz fazendo bem a elas, sendo bondosos, sendo amáveis. Faça boas obras para quê? E as pessoas, mesmo quem nem é cristão, vai glorificar a Deus pela sua vida. Imagine, nós louvarmos é algo relativamente fácil. Agora, você colocar um louvor no lábio das pessoas, você faz, sabe como? Fazendo boas obras a elas, fazendo bem. Vamos até deixar de usar um pouco essa linguagem mais teológica, boas obras. Vamos falar de forma simples, faça o bem. Seja amável, seja gentil, seja carinhoso, seja uma pessoa que sempre tem uma palavra de elogio para a pessoa, uma palavra doce, uma palavra de estímulo, de apoio, que ajuda a pessoa sempre que ela precisa. Ela vem e pede uma ajuda, você não faz com má vontade, você faz com alegria. Poxa, que bom que você me veio aqui falar comigo, vamos, eu estou aqui para te ajudar, estamos juntos, você sempre pode contar comigo. E aí a pessoa se sentir amada, se sentir sempre bem perto de você. Faça suas boas obras. Nós fomos chamados para isso, queridos. Nós temos que ter isso como uma marca da nossa existência. Lá em Tito, capítulo 2, verso 14, diz que Deus purificou para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Nós temos que zelar por isso. Em Colossenses 1 ele diz que vocês possam andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Nós temos que frutificar. Lá em Tito capítulo 3 ele diz, os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas, excelentes e proveitosas aos homens. Então nós temos que nos dedicar a isso, tem que ser algo que o nosso coração e o nosso ser busca fazer.
Como Hebreus 13 diz, que Deus vos aperfeiçoe. Olha a oração do apóstolo, que Deus vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável. Então olha a oração. Hoje em dia os cristãos oram pedindo coisas para receberem. Agora a oração de boa parte das cartas a gente vê que Deus vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável. Ou seja, a gente sempre eles pediam para serem transformados em pessoas melhores, para serem usados para o bem das pessoas que lhes cercam, para eles serem instrumento de Deus para benefício das pessoas ao redor. Esse é o verdadeiro clamor, essa é a nossa verdadeira busca, tem que ser o nosso desejo. Como em Efésios 2, o apóstolo Paulo diz, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus já de antemão ordenou para que andássemos nela. Então, queridos, vamos seguir o exemplo, né? Às vezes a gente olha para Paulo, para Pedro, para João, para Tiago, para tantos, e aqui temos o exemplo de uma discípula simples do Evangelho, mas que fazia algo lindo, que é ser uma pessoa frutuosa, abundante em boas obras. Seja como Tabita, cuja marca é ser amável assim. Seja uma pessoa amável, seja uma pessoa que o mundo olha e vê, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu posso contar, que sempre me ajuda, que sempre tem uma boa palavra. Essa é a verdadeira marca de um discípulo de Cristo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.